Boa noite, amados. A graça e a paz a todos. Finalmente, né? Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele nós não teríamos chegado até aqui. Segundamente, quero agradecer a bancada. Muito obrigada pelo apoio de cada um de vocês. Aos monitores que sempre estevem aqui dispostos e nos acolheram muito bem. Aos meus pastores que não puderam estar presentes, mas me acolhem como uma filha na Verbo Barro Duro. A Adriana Gonçalves, que é a minha mãe espiritual, que também não pôde estar aqui. E quero agradecer a cada um de vocês, os meus irmãos, que todos os dias ficamos aqui, um apoiando os outros. E nos momentos em que a gente mais precisou, até de um abraço, sem falar nada, vocês estavam presentes o tempo todo. Muito obrigada. E o meu tema foi até engraçado. Ontem, quando eu saí do trabalho, eu saí bastante agitada. Muito agitada, talvez pelo nervosismo com a administração. E eu só queria o silêncio. E uma das coisas era, eu não vou hoje para o Rema, porque eu quero chegar em casa, eu quero me trancar e eu quero ficar no silêncio. E naquele momento o Senhor disse, não, você vai. E eu vim. E no meio da consagração, quando o pastor Emiliano sentou e falou sobre o silêncio, a minha ministração era completamente diferente. Mas foi algo que o Senhor já falou comigo lá atrás. E foi algo também que estava na gaveta. E eu tinha escrito e tinha deixado lá. E ontem, quando o pastor Emiliano começou a falar, e quando ele falou, Marta, Marta, foi algo que o Senhor falou comigo. E o tema da minha ministração é a boa parte. Está lá em Lucas 10, 38, 42. Eu vou ler na versão NVI. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava tão ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela para me ajudar. E o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Obrigada, pastor Emiliano, por me recordar dessa palavra. Porque foi algo que o Senhor falou comigo no decorrer do ano. No início do ano, eu vim para o Rema e eu não queria continuar. Eu disse, eu vou assistir a primeira matéria, que é livre, é aberta, mas eu não vou continuar no Rema. E quando eu saí daqui, alguém me abraçou e disse, é muito bom lhe ver aqui. Cris, obrigada. Você é incrível, amiga. E naquele momento eu vi que eu não deveria recuar, mas que eu teria que continuar. E graças a Deus, aqui estamos. E o Senhor falou muito comigo em relação a Marta, devido à minha correria. Esse foi um ano de mudanças para mim. Eu mudei de trabalho, as minhas responsabilidades aumentaram. E no decorrer do ano, eu faltei muito Rema. Isso foi algo que me incomodou bastante. Porque eu disse que eu queria ser aluna 100%. Mas infelizmente, devido à correria, eu não consegui. E aí o Senhor me lembrou que enquanto Marta corre, Maria se assenta. Enquanto Marta serve, Maria ouve.
E mesmo em meio àquela turbulência inteira, todas as vezes que eu passei por aquela porta, eu sentei e eu ouvi. E aí, enquanto Marta está ocupada, Maria está atenta. Ou seja, duas irmãs, duas mulheres, duas reações diferentes diante da mesma pessoa. Assim somos nós. Fomos nós no decorrer do ano aqui no Rema. Cada um com a sua reação, diante de cada professor, diante de cada ministro. Mas todos nós sentamos e ouvimos. E eu tenho certeza que todos nós, o que nós absorvemos aqui, no decorrer desse ano, a gente vai levar através daquela porta. Porque ela não pode ficar parada. Amém? E Marta, ela nos mostra o ativismo que distrai. Marta estava tão preocupada com os afazeres que não conseguiu sentir a presença que realmente importava. Nós, de antemão, andamos assim, preocupados, sobrecarregados, cheios de afazeres e querendo dar conta de tudo. Que deixamos os ruídos externos ocuparem nossa mente. Mesmo sabendo que lá em Filipenses 4, 6, 7... ele fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. E mesmo assim, a gente andou ansioso com muita coisa aqui dentro. E na maioria das vezes em que eu cheguei muito ansiosa, foi o abraço de um amigo que me acolheu. Foi o abraço de um de vocês que me acolheu. E se eu cheguei até aqui, não foi sozinha. Eu tenho certeza que cada um também não chegou até aqui sozinho. Tivemos o acolhimento. Um abraço muda tudo, um sorriso muda tudo. Até um olá, queridos, graça e paz muda tudo. Porque às vezes você vem tão carregado lá de fora e quando chega aqui, o sorriso faz a gente aliviar. E no início, a primeira matéria, quando foi ministrada, foi com Maísa. E um certo dia eu estava sentada. E quando finalizou a aula dela, ela veio até mim e me abraçou. E naquele momento eu disse para mim mesma, eu estou no lugar certo. E eu vou continuar porque eu não posso recuar. Até porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E se eu comecei, eu vou até o fim. Amém? E eu quero que vocês entendam algo. O ativismo, como o pastor Emiliano deixou muito bem claro ontem, o ativismo é o ruído que impede o coração de ouvir a voz de Jesus. E no decorrer do ano, por muitas vezes, eu não ouvi. Eu sempre fiquei na correria, correndo de um lado para o outro, e de fato eu não ouvi o que eu tinha que ouvir. Eu acho que muita gente aqui não ouviu. Às vezes chegou tão cansado do trabalho aqui para a aula e quando chegou aqui simplesmente não absorveu o que estava ouvindo cada ministro soltar. Mas quando passou pelaquela porta, algo lembrou. Você não está ali para esquentar a cadeira. Você está ali porque você é uma flecha que precisa ser lançada lá fora. Então você precisa absorver. De fato, você precisa ouvir o que está sendo ministrado ali dentro. Porque muita gente lá fora está muita correria, gente. O pessoal anda correndo demais. E nós precisamos ser a calmaria que esse mundo precisa lá fora. Chega de correr, sabe? Eu tenho amigos, eu sou gestora em uma loja no shopping e a gente tem uma vida muito corrida. Às vezes a gente nem para comer. E eu tenho amigas que às vezes estão na mesma correria que eu lá dentro. E eu digo, meu Deus, que correria, hoje eu não consegui nem parar para comer. E chegam lá na loja e dizem, amiga, eu não estou bem, ora por mim. E você ali no meio da correria, você diz, Senhor, logo eu, que também estou na mesma correria, mas a gente precisa obedecer. E nós estamos aqui para obedecer. Eu tenho certeza que cada um tem o seu chamado específico. Então, ouça o seu chamado, independente de qual seja. A gente tem medos, mas isso não vai levar a gente a lugar algum. O medo fica na gaveta. E agora é hora de passar por aquela porta e fazer a diferença.
Amém, obrigada.